Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje o nosso assunto é muito interessante para se conhecer pessoas com altas habilidades superdotação. Em Santa Catarina, cerca de 500 alunos, aí tem a educação especial aí em alguns núcleos. Aqui em Itajaí, funciona na Escola Pedro Paulo Filipe, onde eles são acompanhados no contraturno. Mas o que é altas habilidades superdotação? Como lidar com essas crianças, ou então até com adultos, e como detectar isso, né? Identificar isso. Aqui no estúdio eu vou conversar com a com a psicóloga Renate Rabi, que é lá do projeto Light School, que traz essas crianças no contraturno para também desenvolverem habilidades nesse laboratório. Obrigado pela sua presença. Como que funciona, né? O Light School para essas crianças desenvolverem aí essas habilidades que em sala de aula às vezes faltam equipamentos e na escola também faltam esses equipamentos para elas poderem desenvolver essas altas habilidades. Então, obrigada primeiramente, Alberto, pelo convite, né? E esse trabalho que nós fazemos ali no Light, como que é feito? Então, as crianças vêm no contraturno e o Light ele tem uma estrutura onde a metodologia principal dele chama-se Cultura Maker. É através de uma metodologia conhecida como STEAM, que envolve ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, eles vêm para o laboratório e aí eles começam a desenvolver projetos. A gente faz um planejamento prévio de acordo com as necessidades deles, né? E aí, então, a partir das necessidades deles, a gente vai remoldando esse planejamento e o trabalho da psicologia nesse projeto é de fazer uma escuta, de fazer um acolhimento, porque a partir dali vão surgindo muitas questões emocionais. Então, existe uma preocupação com o desenvolvimento cognitivo, mas também existe toda uma preocupação e cuidado com as questões emocionais afetivas. Né? O que é altas habilidades, né? A tua pergunta inicial. Então, altas habilidades são aquelas pessoas, as pessoas que têm altas habilidades de superdotação, são aquelas que têm uma habilidade muito acima da média, e junto com essa habilidade muito acima da média, ela tem muita motivação para essa tarefa e também uma criatividade. Então, a junção dessas áreas, dessas questões, fazem com que a pessoa, então, seja caracterizada como uma pessoa de alta habilidade de superdotação. Agora, essas crianças, né, esses que vêm do ensino público para o Light, eles já são crianças, é claro que já identificadas, que funcionam, que frequentam lá os núcleos aqui de Itajaí, né? Isso. O núcleo aqui do Pedro Paulo Filipe. Mas na escola, na sala de aula, como que o professor pode identificar uma criança com altas habilidades de superdotação? Então, existem estudos que possibilitam que essa identificação seja feita pelos professores. Mas nós acreditamos que é importante que esses professores recebam alguma formação para que eles consigam estar identificando. Né? Existem algumas características, algumas questões que são possíveis. Então, aquele aluno, por exemplo, que ele vai bem em todas as matérias, que ele se destaca em todas as matérias, é mais fácil para o professor identificar. Mas nem sempre é só esse aluno que tem uma alta habilidade de superdotação. Às vezes ele pode não ser tão bom em português ou em matemática e ter uma alta habilidade na área de artes, né? Então, e aí talvez por isso ele seja confundido, né, como uma pessoa que não tem altas habilidades de superdotação. Então, a identificação, ela é complexa, mas ela é possível, né? E pode sim, deve, inclusive, segundo especialistas, ser feita, realizada pelos professores. Né? Não necessariamente precisa-se de um psicólogo para essa identificação, né? Porque não necessariamente é feito através de testes de inteligência, mas sim existem outras possibilidades de a gente estar dentro de sala de aula identificando esse aluno. Os professores, eles precisam serem treinados e preparados para identificar. Exatamente. Esses alunos, eles
necessitam de acompanhamento? Precisam de acompanhamento, tanto curricular, então precisa de um enriquecimento curricular na própria escola, quanto de um enriquecimento extracurricular, que daí é o que acontece nas salas de apoio, de atendimento educacional especializado. E nesse caso, o AEE, do Pedro Paulo Felipe, veio buscar parceria com a Univale. E aí nós estamos atendendo eles ali no laboratório de inovação tecnológica na educação. Alguns professores que eu já entrevistei, que trabalham com crianças com altas habilidades de superdotação, falam da inquietude deles na sala de aula, né? O fato deles terem aí um conhecimento, absorverem um conhecimento maior, por exemplo, deixa essa inquietude, irritabilidade, isso tudo, psicóloga? Isso, eles são muito curiosos, então eles sempre fazem muitos questionamentos, né? Muitas vezes isso incomoda um pouco o professor, porque a turma está em um determinado nível e eles estão muito à frente daquilo que está sendo colocado em sala de aula. Então, por isso, né, o motivo importante da inserção de um enriquecimento curricular para eles. E aí a tendência é que eles terminem muito rápido as suas atividades, né? E aí acabam ficando sem ter o que fazer em sala de aula. Muitas vezes ficam agitados, né? Gera até uma hiperatividade, daí uma dificuldade do professor na lida com essas crianças, com os demais colegas. Uhum. Ter altas habilidades, superdotação. Você estava falando no início, antes do programa, não quer dizer que a pessoa seja um gênio, é isso? Isso. Então, na própria cartilha que a Fundação Catarinense de Educação Especial oferece, ela explica essa diferença entre a genialidade e uma alta habilidade superdotação. Então, o gênio é aquele que deixa algum legado para a sociedade, que ele realmente faz alguma transformação para a sociedade. Um exemplo, Einstein, né? Uhum. Uma pessoa que tem... A própria Zilda Arnes também aqui. Talvez. Né? A doutora Zilda Arnes, né? Talvez. Aí eu não sei te dizer, né? Mas as crianças ou pessoas com altas habilidades e superdotação, elas têm um talento, né, que realmente se destaca, mas não necessariamente deixarão um legado ou farão uma grande transformação para a sociedade. Mas elas sim precisam ser olhadas, a gente precisa estar acolhendo, a gente precisa estar dando uma direção, um estímulo adequado. E se essa identificação não for, né, não houver essa identificação lá no ambiente escolar e depois no futuro, pode ser algo desperdiçado, assim, por exemplo? Isso, na própria cartilha também da Fundação Catarinense de Educação Especial, eles trazem um exemplo, né? Trazem um exemplo do que pode acontecer com uma pessoa que tem esse talento e que ela não foi bem trabalhada, né? Que ela não teve o estímulo adequado. Então ela pode sofrer aí um desvio, né? Um desvio de conduta e aí então ir para outros rumos, seguir outros rumos. Seguir outros rumos, então quer dizer, usa a alta habilidade e superdotação não para também, às vezes, o bem, né, na realidade. Pode ter, se não houver esse comportamento, né? Esse acompanhamento. Isso, né? A gente pode dizer assim que ter atitudes contra o sistema, por exemplo, né? E o que quando eu li sobre altas habilidades e superdotação, vi que isso está incluído na Fundação Catarinense de Educação Especial. Ela é uma situação cognitiva, na realidade. Ela é mais ampla, né? Ela é bem ampla, porque quando a gente trabalha o sujeito, a gente tem que pensar nele em todos os seus aspectos. Mas essa habilidade é o cognitivo intelectual que se destaca, né? Por isso que aí fica mais evidente por essa via. Por essa via. Isso. Mas a gente tem diversos tipos de pessoas com altas habilidades, superdotação, né? Tem o lógico matemático, tem o criativo produtivo, tem o sinestésico, que aí então a gente tem exemplos como o Guga Kirten, como o Pelé, né, o jogador de futebol. Enfim, essa é a área mais sinestésica. Então a gente precisa ficar atento para ver o tipo de habilidade que o sujeito tem. Em casa, como que os pais podem detectar, podem identificar essa?
altas habilidades? Algumas evidências assim bem mais claras são: a criança começa a falar muito cedo, ela começa a andar muito cedo, ela começa a escrever muito cedo, né? Essas são algumas percepções mais fáceis assim de estar se identificando. Não dá para confundir com hiperatividade? Eu acredito que não, porque as pessoas com altas habilidades ou crianças com altas habilidades de superdotação, elas são mais autônomas. É uma tendência à autonomia, não necessariamente a uma agitação, né, constante, frequente. Não necessariamente a uma impulsividade. Então ela tem esse caráter de ser mais autônoma mesmo, né? Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a psicóloga Renate Rabi a respeito de altas habilidades de superdotação e o trabalho que o pessoal faz aqui de apoio a esses núcleos aí, a esse núcleo, principalmente aqui de Itajaí, do Pedro Paulo Felipe, que trabalha com altas habilidades de superdotação. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é altas habilidades, superdotação. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Renate Rabi, que é psicóloga lá do projeto Light School, que recebe os alunos, né, que já identificados com altas habilidades, superdotação, aqui na Univale, onde eles complementam aí todo o trabalho de conhecimento aqui nesse laboratório da Univale. Os alunos com altas habilidades de superdotação, eles são identificados nas escolas, muitas vezes, e vão aí para o núcleo especial aqui em Itajaí, no Pedro Paulo Felipe. São em torno de 500 alunos aqui em todo o estado de Santa Catarina já identificados. A gente vai conhecer agora um pouquinho do que é feito, né, lá no Light School com esses alunos que se interessam bastante por informática e tudo mais. Vamos ver a matéria. A meta 4 do Plano Nacional de Educação é atendimento especializado para pessoas entre 4 a 17 anos com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, facilitando o acesso à educação básica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5% da população mundial apresentam quadros de altas habilidades. Entre 2017 e 2018 no Brasil, o crescimento de alunos com altas habilidades atendidos pela educação infantil foi de 17,4%, no ensino fundamental, 10,9% e no ensino médio, 23,5%. É um processo que é novo, né? A gente está em identificação ainda dos alunos. Muitos professores precisam de muito mais informação sobre isso, né? Tanto que a gente tenta passar para eles, né? Porque às vezes o aluno que incomoda não é só porque ele incomoda, é o aluno que tem um processo de alta habilidade e aquela aula acaba sendo desgastante para ele, já cansativa, porque ele já sabe. Em Santa Catarina, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação da Fundação Catarinense de Educação Especial mantém polos para atendimento no contraturno da escola. Aqui a gente tem muitos alunos ainda a identificar, muitos mesmo, e a gente precisa que as escolas, juntamente com a Fundação da Educação Especial, com o setor de Educação Especial da GERED, façamos um trabalho junto para a gente identificar cada vez mais os alunos que eles precisam de nós, né? Eles precisam de um trabalho específico para ser feito com eles. Além dos núcleos, há convênios com instituições para que os alunos desenvolvam as habilidades, como na Universidade do Vale do Itajaí. O Laboratório de Inovação Tecnológica e o Atendimento Educacional Especializado potencializam as habilidades das crianças, através de propostas dinâmicas mediadas por professores e pesquisadores. A gente procura, normalmente, convênios com instituições para poder a gente ver qual áreas que essas crianças são boas, né? A gente procura essas instituições para poder ajudar a gente a avaliar mais as crianças. Aqui dentro do laboratório a gente é um espaço maker, então o espaço maker ele tem diversas áreas de atuação, ele tem diversos equipamentos também que proporcionam
os usuários desse laboratório a experimentarem áreas que dificilmente tu consegue em áreas comuns, né? Então a gente tem aqui impressora 3D, cortadora laser, a gente tem itens de controladores que podem ser utilizados para controlar a energia, então a gente consegue trabalhar com eletrônica também, programação. Então todas essas áreas trabalhando juntos, a gente consegue desenvolver projetos, makers, e os estudantes de altas habilidades conseguem desenvolver isso e conseguem aprender coisas diferentes, de áreas diferentes, coisas que seriam difíceis eles fazerem isso numa sala sem estrutura nenhuma, né? Está sendo bem legal para mim participar daqui, é uma coisa nova. Eu estudo numa escola estadual e lá não tem muito disso. Aqui já é mais fácil, por causa que tem mais tecnologias, é mais fácil para trabalhar. Professora, desculpa, psicóloga, como se trabalha o lado emocional dessas crianças? Eles tendem a se isolar, por exemplo? Então, a tendência, eles gostam muito de trabalhar sozinhos. Então, ali no laboratório, eles chegam e têm oportunidade de fazer trabalhos, né, individuais. Porém, a gente estimula que eles também desenvolvam em pares e em grupos. Isso é importante para eles. É importante para eles, né? Essa troca, né? Essa troca de saberes. E no início, eles tinham resistência, né? Costumam ter resistência, mas com o passar do tempo, eles vão se habituando e acabam gostando e vendo que é possível. E aí criam projetos fantásticos, né? Em parceria. Isso pode ser confundido também com algum espectro do autismo. Cria-se essa confusão também ou é difícil de identificar? Então, o processo de identificação é complexo, mas às vezes acontece da criança ter um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais uma alta habilidade superdotação. Pode acontecer. Né? Pode ter o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e também uma alta habilidade superdotação. E aí a gente precisa atender as particularidades de cada criança, de cada estudante. Você falou que, assim, por exemplo, na escola, a professora, se ele é muito bom em matemática, às vezes não é muito bom em língua portuguesa. Isso, às vezes, confunde. Então ele não é superdotado, né? Não, porque confunde com esse negócio de genialidade, na realidade, né? Isso. Então, existe o tipo acadêmico. O acadêmico, ele é o mais facilmente identificável, porque ele vai bem em todas as matérias, né? Mas uma alta habilidade, ela pode acontecer de uma forma mais isolada. Por exemplo, eu posso ter um sinestésico, então ele é muito bom na psicomotricidade, mas não necessariamente ele vai ser muito bom em matemática e português. Mas a alta habilidade dele é do tipo sinestésica. E há um destaque ali, ele precisa, então, ser atendido na sua particularidade. Atletas... Os atletas de alto nível. De alto nível, né? Podem ser considerados também. Isso, precisa ser verificado, identificado, né? E estimulado adequadamente. Ali vocês também identificam por exemplo, não sei se esse é o termo, mas os talentos, por exemplo, alguém que quer fazer a programação do computador, já está desenvolvendo os sistemas. Os que nós recebemos, eles têm mais ênfase no lógico-matemático e também no criativo-produtivo. E aí o Light tem condições de abarcar e dar suporte para o desenvolvimento cognitivo deles, junto com o psicológico, que é o emocional. E aí sim, o que é desenvolvido ali? Então a gente trabalha com robótica, tem todas as áreas da engenharia, né? Nós temos vários professores ali da engenharia da computação, ciência da computação, engenharia mecânica, mas nós também temos professores da área de música, jornalismo. Então é um projeto interdisciplinar onde vários professores colaboram justamente porque é preciso essa diversidade, né? É preciso ter essa diversidade de estímulos e de possibilitar o desenvolvimento deles. A gente viu ali um dos entrevistados, um menino que, você falou da produtividade, né? Ele estava criando uma lâmpada de LED e alguma coisa assim, bem interessado, assim, e já trabalhando lá com os equipamentos e tudo mais, né?
Então, esse estímulo que é importante, né? Isso, e a gente percebe que existe um alto nível de desempenho na realização dessa tarefa, né? Você percebe que há uma diferença entre uma pessoa que tem alta habilidade de superdotação e uma pessoa que tem um desenvolvimento típico, que nós chamamos. E esses projetos são necessários também para dar apoio, porque só o Estado ou só o município às vezes não tem como ter um projeto assim para bancar e ter todo esse, dotar a escola de todos esses equipamentos que são necessários. Eles têm o computador e tudo mais, mas não tem alguém que faça a programação, que ensine a programação, né? Isso, precisam de pessoas que tenham know-how e que possam, então, possibilitar caminhos, né, para eles. Nessa questão da integração, que você trabalha lá, né, que eles às vezes ficam isolados, mas a questão de trabalhar em grupo, como é que é a aceitação? No início há uma resistência, mas posteriormente há uma aceitação fácil, porque eles percebem a importância de trocar ideias. E aí eles percebem que o processo fica mais rico, né? De também trabalhar as diferenças, né? Porque são diferentes talentos. E aí então essas trocas, e eles percebem o enriquecimento para o conhecimento próprio e dos colegas. Então vai quebrando todas essas barreiras para eles também, né? Também. Agora, na sua percepção, falta identificação de mais pessoas com altas habilidades de superdotação para iniciar cedo um projeto? Isso, eu acredito que teríamos que investir na formação de professores nas escolas, porque eles são os principais olheiros, digamos assim, né? É na sala de aula que o professor tem condições de observar as diferenças dos seus alunos, né? E captar aí um potencial. Tem um material muito interessante que é no site da Fundação Catarinense de Educação Especial, lá um ponto específico sobre altas habilidades de superdotação, a cartilha que você já citou aqui, né, que é muito interessante, inclusive vídeos também, né, explicativos, tudo muito interessante para o professor, tendo dúvida lá, consultar na realidade, né? Isso. E ali no Light eu também faço um trabalho com um grupo de pais. Então, os pais sentem muita dificuldade na lida diária com os filhos, né? E também com os professores. Às vezes, os pais colocam no próprio grupo que estão tendo dificuldades na escola, né? As crianças estão tendo dificuldades na escola. Às vezes, de relações interpessoais, às vezes de bullying, né? Tem muitos casos de ansiedade, depressão. E aí, então, os pais pedem para que a gente dê um apoio. Então, eu vou na escola, a gente faz reunião com os professores, juntamente com a professora de Educação Especial do AEE, né, aqui do Pedro Paulo Felipe. E aí a gente procura, na medida do possível, atender essas demandas individuais, né, de cada um dos estudantes que faz parte do projeto. Como você falou, tem que haver esse equilíbrio do cognitivo e também do emocional, porque tem que trabalhar essas duas questões juntas, né? Não podem ser separadas na realidade. Isso, na integralidade do sujeito, né? Exatamente. Queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns também. Acho que aqui é um importante ponto de apoio, né? Assim, que o governo do Estado e que o núcleo aqui que é mantido pelo governo do Estado pode ter aqui para realmente as crianças desenvolverem essas habilidades. Não só crianças, mas tem alguns que já são no 9º ano, no 1º ano do ensino médio e tudo mais, né? Isso, desde a educação infantil, Fundamental 1 e 2, temos estudantes com essas habilidades. Também agradeço o convite e queria também colocar que ainda há vagas, viu, Alberto? Né? Nós temos ali ainda espaço para algumas crianças. Então, a partir do momento que forem identificadas pela Secretaria da Educação, pelo AEE, pela Fundação, e aí eles poderão, então, estar se inserindo ainda no laboratório da Univale. E lembrando que não são só crianças da rede pública de ensino, né? Porque são atendidos aqui no núcleo também das escolas particulares. Particulares, né? Também. Esse é um importante apoio também. Então, né? Se o pai e a mãe perceberem alguma diferença, algum professor já pontuou alguma coisa, fique atento, leve, né? Encaminhe até o AEE.
busque ajuda, busque informação, nós estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigado aí, Obrigada. viu? Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.